rádio do teu tempo. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. Olá, de volta! São 10 horas e 18 minutos. Quintou, gente! Na quinta-feira todo mundo já sabe que é dia do quadro Não Pira. As pessoas esperam por ele, então vem junto com a gente porque ele já vai começar. Não Pira, versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Oi, Márcia! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Márcia, olha, hoje o desafio é pedido de um ouvinte. Ontem ele me mandou um WhatsApp aqui para a rádio sugerindo esse tema, já esperando, na expectativa de que fosse atendido. A Márcia rapidamente já topou, né, o tema, só que ele pediu para eu não identificar ele. Ele não gostaria que falasse, porque na verdade ele tem essa situação lá na família dele, né, e ele queria reunir as pessoas para conversar. O tema então é o seguinte: como é que a gente faz, Márcia, para saber quando a gente está gastando, quando algo que a gente está, enfim, investindo dinheiro, que a gente acha que é um investimento, é só um gasto, né, custo, ou quando é um investimento de verdade, né? Então, aquela diferença entre botar dinheiro fora e ficar se enganando e quando de fato aquilo é um investimento. Pois é, bom, a gente tem a parte, como sempre, né? A gente tem a parte prática, mas tem a parte subjetiva também da história. Na prática, sendo muito simples, investimento é aquilo que, de alguma forma, volta, eu coloquei um dinheiro e volta dinheiro para o meu bolso. Isso é um investimento de alguma forma. Custo é aquilo que eu gasto e ele não me traz um retorno imediato, né? Ou não me traz retorno nenhum. Mas a gente não vai ser tão simplória assim, né, Beverly? Então, vamos pensar o seguinte: custo é um dinheiro que some. Investimento é um dinheiro que ele gera algum retorno, seja financeiro, seja emocional, ou seja de saúde. Né? Então, muitas vezes, quando eu penso num investimento financeiro, eu vou colocar um dinheiro na poupança, eu vou fazer uma aplicação, ele vai me retornar dinheiro. Mas muitas vezes a gente também vai usar o dinheiro para ter algum retorno, seja emocional ou seja de saúde. Por exemplo, uma academia. Uma academia, ela é um investimento quando eu pago a academia e eu vou para a academia, né? Principalmente isso, que eu usufruo disso. O problema, Beverly, e os ouvintes aí, é que muitas vezes a gente precisa, o nosso cérebro quer um retorno imediato das coisas. E muitas vezes eu não vou ter um retorno imediato. Então, eu pagar, por exemplo, R$ 150, 200, seja quanto for numa academia, mesmo que eu esteja indo, eu posso achar que é caro, eu posso achar que é um custo muito alto, e eu não contabilizo mentalmente, que é a nossa contabilidade mental que a gente acaba fazendo, eu não contabilizo mentalmente que aquilo, por exemplo, vai me trazer mais saúde. Eu só vejo no curto prazo aquele gasto daquele dinheiro que está saindo. Então, a academia, ela é um investimento? Sim, ela é um investimento. Se eu fizer e se eu também conseguir entender que aquilo vai me trazer uma saúde no futuro, eu vou gastar menos remédio, eu vou ter mais disposição, eu vou ficar melhor, inclusive, mentalmente. Então, eu trouxe esse exemplo da academia só para a gente aquecer o tema e começar a entender que muito vai ter a ver com a contabilidade mental que a gente faz. Então, se eu olho, por exemplo, para aquele dinheiro, vou pensar, puxa, é muito caro, todo mês R$ 150. Pesquisas mostram que 50% das pessoas desistem
de academia, por exemplo, no máximo em 6 meses. Por quê? Porque eu estou vendo como um custo e não como um investimento. Entendi, tem as subjetividades que aí vai depender muito de quem, né, quem é a pessoa, né, personalizar. Márcia, quando o ouvinte é um homem, tá, ele me pediu essa pauta ontem, ele até me escreveu um textinho ali, achei interessante, eu pensei para Márcia alguns pontos que ele trouxe, porque são bem interessantes e há uma lógica, quase que no inconsciente coletivo, que a gente faz essa confusão, né. Ele usou o exemplo, por exemplo, quando a gente investe em alimentação ou quando a gente gasta em alimentação. Comer, todo mundo tem que comer, foi o exemplo que ele usou, né, comer, todo mundo tem que comer, pronto. É o insumo básico da preservação da vida. Mas tem pessoas que comem e isso é um custo, e tem pessoas que comem e isso é investimento em saúde, né, na própria pessoa. E aí ele fez a comparação aqui que eu achei bem pertinente, na família dele tem pessoas que, comem pizza, hambúrguer, X, tudo que é coisa gostosa, mas que a gente sabe que o valor nutricional não é tão bom assim e depois gastam, ele usou essa palavra, gastam um monte em suplementação alimentar, que não é barato. Então não é uma apologia a não fazer isso ou não fazer aquilo, não é para dizer não pode fazer suplementação ou não pode comer coisa gostosa, né. Mas é essa lógica que ele diz aqui na forma de ele ver, a pessoa está gastando de um lado e gastando do outro. Em Uhum. nenhum dos 2 ela está investindo. Exatamente. Vamos pensar nessa coisa da comida muito bem colocado, tá? Nós somos movidos pelo prazer imediato. Não só como ser humano, né, de natureza, vamos colocar assim, como nós vivemos uma mentalidade de época, uma cultura em que o prazer imediato é fomentado 24 horas por dia, todos os dias, o tempo inteiro, que é faça o que você quer, compre o que você precisa. E, por exemplo, a questão da alimentação aí que ele trouxe. Ela é gostosa? Ela é gostosa. Ela vai gerar uma dopamina barata e rápida? Vai gerar. Só que, o que que acontece? Qualquer alimento ultraprocessado ou de rápido acesso, por exemplo, como é eu comer um X, eu pedir uma pizza, eu comprar coisa muito rápida, né, e me alimentar, eu vou me satisfazer, eu vou estar tendo um prazer imediato. Então, o custo, a forma como a gente gasta, o cérebro ele vai interpretar isso como um prazer imediato, como uma coisa que eu estou me satisfazendo no aqui e no agora, e isso vai mudar totalmente a minha decisão. Eu, por exemplo, fazer uma salada, fritar um bifinho, ter uma alimentação mais saudável, ela me gera o quê? Um trabalho maior, e eu só vou ter um ganho futuro. Ah, isso aí no futuro vai me trazer mais saúde. No futuro eu terei menos problemas. Eu terei lá na frente uma vida mais saudável. A gente não está preparado, nós somos treinados mentalmente o tempo inteiro para não olhar para o futuro, e sim para olhar para o aqui e para o agora. Essa é a grande questão. Então, entre eu ir lá, pegar uma salada, lavar, comer, acreditar, porque muitas vezes a gente acaba se condicionando que a gente não gosta, ou mesmo eu ter que fazer um trabalho de ressignificar aquilo e pensar, poxa, isso é melhor para mim. E a gente sabe que comer saudável é mais caro, inclusive, além de eu só ver um benefício futuro, eu vou no aqui e no agora. Então, essa que é a grande diferença. A gente, embora ele traga muito bem, né, que a pessoa está gastando nas duas pontas, mas eu não vejo como gasto, porque eu vejo como uma satisfação imediata. E essa satisfação imediata é o meu custo psicológico. Eu estou me satisfazendo psicológica e emocionalmente. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que eu quero no aqui e no agora. Ah, depois eu vejo, amanhã eu vejo, outra hora, no futuro, isso não vai acontecer comigo, que é outro processo mental de negação que impacta diretamente, né, nessas nossas decisões. Então, por isso que
a academia, a alimentação, o próprio investimento, ao invés de eu moro no primeiro andar, ao invés de eu subir de escada, que eu já vou estar fazendo um pouco de exercício, que eu já vou estar, né, bombeando ali sangue no meu coração, já vai estar me ajudando, eu vou pegar o elevador toda hora, por quê? Porque nós somos dados à comodidade e ao prazer imediato. Essa é a grande sacada. Então, a questão é, e o desafio é, como é que a gente combate isso, né? Então, é uma ressignificação mental que a gente precisa estar toda hora fazendo. Claro, Márcia, eu entendi bem bacana isso, né? Porque se a gente tem também a área do lazer, a área da satisfação pessoal, a área de poder. Que essa comparação que às vezes eu ouço algumas pessoas fazerem, por exemplo, vou dar um exemplo claro do que eu quero dizer. Ah, as pessoas não vão num dentista, mas gastam, sei lá, muitas pizzas ao longo do mês. Então, vai no dentista, que muitas vezes vai ser o valor de 2 pizzas do mês. Ponto. Como se também a gente fosse fazer uma troca. E não, cada coisa tem o seu lugar, né? O lugar do prazer é um lugar. Talvez o que a gente precise pensar, que eu acho que é isso que tu traz, é o equilíbrio, né? Entre as áreas. Para a gente parar para pensar assim, o que está sendo um gasto e o que está sendo um investimento. Porque se eu pago academia, eu não vou, gasto. Se eu também só vou para o lado do prazer, mas não faço as outras questões que envolvem minha saúde, então acaba que até um ponto é investimento, daquele ponto para frente passa a ser gasto, é isso? Eu acho que a gente não consegue fazer essa divisão assim, Beverly, de até aqui é gasto, daqui para frente é investimento, ou vice-versa, né? A questão é a gente, de fato, entender que de que tipo de investimento eu estou falando? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender, né? Eu estou falando de um investimento financeiro, estou falando de um investimento em saúde, estou falando de um investimento emocional, estou falando de um investimento social, por exemplo. Né? Então, primeiro eu preciso entender isso, porque a gente bota tudo num balaio e aí fica difícil mesmo eu conseguir perceber isso, né? Então, vou, por exemplo, para a terapia. Vamos pensar nisso, terapia. Vou fazer terapia. Não, terapia é um custo. E todo custo, tudo que a gente entende que seja um gasto, um custo, dói. Se eu não enxergo aquilo como investimento, é uma questão de tempo de que eu vou parar. É difícil a gente fazer essa separação, até aqui é investimento, daqui para frente é custo. Ou a gente entende como um gasto, um custo e isso dói, ou a gente se trabalha mentalmente, percebe que aquilo é um investimento, dá um valor para aquilo e aguenta o tempo daquilo. Fazer dieta, sei lá, fazer dieta é um investimento. É um investimento de tempo. Eu fui na nutricionista, eu comprei algum suplemento, mas eu preciso entender que tenho tempo de espera, e é isso que a gente não está mais aguentando. A gente não aguenta se frustrar mais por nada em momento nenhum. Por quê? Porque a gente quer estar sempre bem e feliz, como se isso fosse possível. Isso é mentira. Então, eu preciso aguentar um pouco ali na frente, né? Então, o investimento, por exemplo, em terapia, vou pagar 300, 400, 500 reais numa consulta, e isso é um gasto. Se isso é um gasto, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque no cérebro a gente tem aversão à perda. O nosso cérebro não suporta perder. Então, se eu estou vendo aquilo como um gasto e como uma perda de dinheiro, eu não vou sustentar aquilo. Né? Então, não sei se eu respondi, Respondeu. mas é um pouco por aí. Tenha uma mudança, né, de pensamento primeiro para a gente poder entender. Nessa linha de raciocínio, Márcia, uma última pergunta, e essa é minha. Quando a gente pensa em gasto ou investimento, a gente pensa sempre em questão financeira, né, dinheiro. Mas a gente também gasta ou investe nosso tempo, nossa energia, nossa disposição, né? Nem tudo precisa de dinheiro. Tem coisas que a gente precisa só desses outros que eu falei. Também está valendo a gente pensar da mesma forma, usar todos esses recursos que são nossos para ou gastar ou para investir? Não, totalmente, porque, por exemplo, para que a gente mantenha amizades, né, Beverly? E eu acho que nesse sentido, em alguns momentos, as mulheres são um pouco mais dadas a isso, né?
Para que a gente mantenha amizades, a gente precisa investir tempo para que essas amizades continuem existindo. Como é que eu invisto tempo? Eu vou mandar uma mensagem, eu vou fazer uma ligação, eu vou perguntar como a pessoa está, eu vou marcar um café para encontrar essa pessoa. Dentro da minha rotina, dentro de tudo que eu tenho, eu preciso investir. Aí eu não faço esse investimento, porque isso é muito custoso para mim. A pessoa nunca me liga, a pessoa só eu que tenho que procurar. Não importa, né? Se você tem vontade, se a gente quer isso, se a gente quer manter laços de amizade, o investimento é nosso também. Então, esse é um investimento de tempo e emocional. A nossa questão de espiritualidade, de fé, se eu não dedicar um mínimo de tempo, se eu não investir tempo, como é que eu vou ter retorno? Não, eu só penso eventualmente, isso não vai te trazer retorno. Educação. Se eu não investir num curso, se eu não investir numa leitura profunda, eu não vou ter aquele aprendizado, eu não vou ter aquele retorno de conhecimento que o meu cérebro vai fazer as conexões. Então, o tempo inteiro, Beverly, o tempo inteiro a gente está investindo. Nós aqui agora, eu, você e quem está ouvindo, a gente está investindo tempo, pensamento, porque a gente está pensando, emoção, estou gostando, não estou gostando, estou achando bom, estou achando ruim, né? Então, no mínimo, a gente está sempre investindo essas 3 coisas. E quanto melhor eu investir tempo, pensamento e emoção, melhor eu vou investir, por exemplo, dinheiro. Então, que fique claro que o investimento, tudo que a gente quer de retorno, a gente precisa investir, a gente precisa dar. Eu quero ter uma saúde boa. Poxa, se eu quero ter uma saúde boa, eu tenho que comer bem. E eu não posso ficar pensando só no que é cômodo hoje, porque o hoje ele acaba, e tem o amanhã, e tem o depois, e tem o depois. E essa dificuldade de enxergar um pouco para frente, nós estamos limitados nisso. A gente vive um looping como se o tempo fosse só no aqui e no agora. Então, eu não invisto na amizade, eu não invisto na saúde, eu não invisto na academia, e depois eu quero retorno, como se a coisa fosse uma mágica, né? E isso não acontece. Então, que a gente possa aguentar um pouco, não ter algumas coisas, não ser tão fácil hoje, para que amanhã continue sendo. O problema é que a gente está sendo condicionado, a gente está sendo adestrado a não pensar no amanhã. E acho que essa é a grande mensagem que a gente pode trazer hoje, agradecer o ouvinte que trouxe essa questão. Investimento, eu preciso aguentar um pouquinho de frustração, seja na comida, na saúde, no dinheiro. Eu preciso aguentar um pouquinho aqui, hoje, agora, né, para amanhã ter um retorno. Essa dificuldade de retorno, essa aversão à perda que a gente tem estimulada pelo mercado, é o que a gente precisa aí combater. Márcia, então, se eu entendi, que eu acho que eu entendi, adorei tua forma de pensar, porque quebra um paradigma. Nós não deveríamos, de uma forma assim geral, nunca, em nenhuma área, pensar em gastos. A gente deveria chegar num nível de maturidade, de autoconhecimento, de certezas da nossa vida e de um otimismo que nos levasse a pensar que tudo o que a gente faz, seja com o nosso tempo, com nossa energia, com o nosso dinheiro, seja um investimento. Não, a gente tem gastos e tem coisas que a gente não vai fugir de gastar, né? Vou te dar um exemplo. Eu Tá. estava numa palestra e uma pessoa disse assim: eu vou investir numa bota. Como assim? Sim, eu vou investir numa bota. Isso não é um investimento, isso é um gasto, né? Como assim investir numa bota? Essa bota tem asas, vai te fazer voar e tu vai economizar na passagem de ônibus? Não, é um gasto, né? Então, tem coisas que a gente gasta. E a gente tem o que a gente chama de um pacote de sustentação básica, tá? Talvez esse exemplo fique um pouco melhor, que é o necessário e a gente não tem como fugir. Por exemplo, eu preciso comprar
água, sabonete, papel higiênico, pão, leite, amaciante. A gente precisa comprar coisas, tá? Então, isso é um gasto e ele não vai retornar. Quando eu vou lá e escolho o papel higiênico mais caro, o amaciante mais caro, o shampoo mais caro, o sabonete mais caro, eu tô, além de estar vinculado ao gasto, eu tô achando que eu estou investindo em qualidade, né? Então é por isso que a gente faz aí uma confusão, mas às vezes eu vou ter que fazer uma escolha aí, ok? Eu posso levar o amaciante mais caro, mas eu vou ter que levar o sabonete mais barato. Então a gente precisa entender que às vezes um investimento ele está vinculado a um gasto, mas eu tenho que fazer, que foi o que tu trouxe antes, eu tenho que fazer um equilíbrio. Eu tenho que dar essa base para que eu consiga, daí então, investir, sim, financeiramente, por exemplo, em outras coisas. Tem coisa que é só gasto, tem coisa que é investimento falando de dinheiro. Mas eu preciso botar na balança. O gasto vai sempre me fazer doer. O investimento é uma coisa que eu preciso me condicionar para que ele tenha uma contabilidade futura de retorno. Ih, Entendi. ficou confuso. Sim, não, mas mais ou menos, na verdade eu tinha entendido um pouco equivocado, agora ficou um pouco mais claro, eu tinha entendido um pouquinho diferente, porque realmente fica difícil a gente saber o que é uma coisa e outra, mas uma coisa que ficou muito claro, Márcia, é que a gente leva muita coisa como gasto e que não é, né. Aham. Então talvez aqui seja a grande diferença, né, com mudar um paradigma de que tem coisas que são, de fato, um baita de um investimento, inclusive o nosso lazer, inclusive o nosso prazer, não levar por esse lado, né. Ok, Uhum. entendi. E Ma tem, e tem coisas que, ok, eu vou dizer, tudo bem, eu vou gastar esse dinheiro aqui agora como uma satisfação imediata. Sei lá, estou muito afim de comer um X. Cara, vou lá e vou comer um X. Mas isso tem que ser uma exceção e não uma regra. Uhum. É isso, né? A gente vai gastar. Ah, eu vou lá comprar a bota, vou gastar na bota. Ok, tu pode, tu tem, vai lá e gasta, mas não finge para ti que isso é um investimento e também não torna isso um hábito O mesmo cotidiano. o mesmo ouvinte que pediu essa pauta e que pediu para eu não, enfim, dar o nome dele aqui, ele escreveu aqui dizendo que tá adorando. Diz que um pouco deu uma bugada no cérebro dele, mas ele fez uma ponderação que eu achei interessante aqui pelo WhatsApp agora, Márcia, que é o seguinte, ele disse: "Márcia, então se eu comprar um livro é um gasto, mas se eu ler é um investimento?" Adorei. Eu não sei, tô passando pra ti a peteca, Márcia. É isso ou não é bem isso? Claro, claro. Se eu só fizer aquilo, né, por né? Porque tem gente que tem compulsão por compra, inclusive de livros. Eu conheço algumas pessoas que têm uma biblioteca gigantesca e 20% é lido, 80% está lá pegando pó. É um gasto. Se eu peguei esse livro, eu li, e isso ampliou meu repertório mental, é um investimento intelectual. Né? Então, é nesse sentido, sim. Né? Então, Ok. é bacana a gente olhar para isso e parabéns pela participação. Mande mais perguntas, esse nosso ouvinte secreto aí, né? Porque eu acho que é super importante a gente trazer essas questões, né? Porque, mas eu comprei uma roupa, eu usei a roupa, se eu usei, é um investimento, é muito diferente uma roupa e um livro, né? Por Uhum. quê? Porque um livro vai te trazer uma série de conexões mentais, tu vai estar fazendo um exercício intelectual, tu vai estar investindo no teu autodesenvolvimento. Embora a roupa seja um código, e muitas vezes eu vá precisar de uma roupa diferente para me apresentar em alguma situação de trabalho, por exemplo, vai ser um gasto.
E a gente também tem que fazer uma diferença entre investimento, gasto e patrimônio, mas isso é papo para outro dia, né? Nossa, bugou mais ainda, né? Vamos ficar por aqui hoje, Márcia, mas a gente tem outras pessoas, inclusive, aqui digitando. Se surgir uma outra pergunta, eu já te passo. Obrigada, viu, Márcia, pela presença aqui hoje. Até, tchau, tchau. Até. Gente, esse é o quadro Não Pira, aqui na tua Rádio São Francisco. Todo mundo gosta, a gente sabe disso. Bem importante a gente trazer esses temas, né? Então fica aqui com a vinhetinha, que ela é bonitinha demais. Não Pira, versão